Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, esse vídeo é para você, principalmente para você que está aí preocupado com a redação, em como escrever uma redação para essa banca IBFC. Como é que eu faço, professora, para poder garantir os 10 pontos que vão me colocar dentro da lista de aprovados e convocados e que vão vestir a farda aí da corporação que eu quero fazer parte? Então, se você quer aprender como escrever uma redação, fica aqui nesse vídeo, tá? Vou ensinar para você o que é que você tem que fazer para conseguir escrever uma boa redação, para você ser aprovado e conquistar a tão sonhada vaga, a tão sonhada farda. Então, sem mais delongas, vamos lá. Aprenda a escrever uma redação para a Polícia Militar da Paraíba e para o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, esse estado maravilhoso. Meu marido é paraibano, inclusive de Campina Grande, capital do forró. Eita, se quem for de Pernambuco vai dizer, não é não, é Caruaru. Vai ficar o conflito aqui. Se você for de Caruaru, coloca aqui nos comentários se você concorda que Campina Grande é a capital do forró. Também coloca aqui nos comentários, tá? Mas vamos lá. Para você saber escrever uma redação para esse concurso, para a IBFC, primeiro você tem que conhecer a estrutura da banca. Então, para entender a estrutura da banca, você tem que ver o que está lá no edital. E o que a gente vê lá no edital? No edital a gente vê o seguinte, são 6 critérios de correção, totalizando 10 pontos, tá? 10 pontos é muita coisa, porque a prova objetiva também vale 10 pontos, então veja que no fim das contas, a prova discursiva vai valer 50% da sua nota. Que matéria te dá 10 pontos assim de cara? Nenhuma, tá? Então, redação realmente é a chave para você que quer ser aprovado. Então, a primeira coisa é o conhecimento do tema. Então, ele vai dar 2 pontos se você mostrar, demonstrar um domínio e uma inter-relação entre os conceitos centrais do tema proposto. Então, você tem que conhecer o tema. Como é que eu faço, professora, para conhecer o tema se o tema vai ser surpresa? Eu só vou descobrir no dia da prova. Você vai ter que construir um repertório. O que isso significa? Significa que você tem que estudar. O que acontece? A prova discursiva, a forma como você estuda para a prova discursiva, não é a mesma maneira que você vai estudar para a prova objetiva. Na prova objetiva, a gente prioriza principalmente fazer o quê? A memorização. Então, você tem que memorizar o maior número possível de conteúdos para quando chegar lá na hora da prova, você conseguir assinalar a resposta correta. Geralmente é assim, né? A gente estuda para a prova objetiva. Já na prova discursiva, não é isso que a gente vai priorizar. A gente não vai priorizar o decoreba, né? O famoso decoreba, a memorização. A gente vai, na verdade, priorizar um pensamento crítico, ou seja, a criticidade do candidato. Então, nessa parte aqui do conhecimento do tema, é ver um repertório crítico, ou seja, a gente vai avaliar aqui a criticidade do candidato. Então, você precisa ler sobre aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente temas mais filosóficos, sociais, porque essa é a pegada da IBFC, que é o que a gente vai ver ainda neste vídeo, tá? Como é que a IBFC costuma trabalhar a redação. Então, primeira coisa é você construir um repertório. Então, a banca, ela prioriza por isso. Além disso, ela vai ver a habilidade argumentativa, então, a atualização, originalidade e relevância das informações, que tem a ver ainda com a tal da criticidade, que eu acabei de comentar. Depois ela menciona a sequência lógica e organização do pensamento, introdução, desenvolvimento e considerações finais. Isso daqui é a estrutura de um texto dissertativo. Então, ela vai cobrar na sua prova um texto dissertativo. Veja que se você faz um texto que tem introdução, desenvolvimento e considerações finais, que estão organizados de maneira lógica, você já garante 2 pontos, que é o quê? 20% dessa sua nota. Além disso, coerência e coesão, que tem a ver com a pontuação, continuidade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores. No fim das contas, né, isso tem a ver com os conectivos. Então, ela vai analisar os conectivos e também o uso de pronomes ou ainda, né, de elementos para evitar a repetição desnecessária de palavras. No quinto item, ela vai avaliar a morfossintaxe, que seria a relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, enfim, a parte mesmo gramatical. E o último tópico, acentuação e ortografia. Então, note que aqui a gente tem uma banca que ela vai trabalhar um texto dissertativo, muito provavelmente argumentativo. Por quê? Ela coloca aqui, ó, habilidade argumentativa. Então, vai ser um texto dissertativo argumentativo. Então, o que é que isso significa, prof? Como é, então, que ela vai pedir esse texto dissertativo argumentativo? Vai ser só introdução, desenvolvimento e conclusão lá no estilo do Enem, em que na conclusão eu tenho que colocar uma proposta de intervenção?
Não, tá? Não necessariamente. Na verdade, o texto dissertativo argumentativo, ele não é o modelo do Enem, tá? O modelo do Enem serve para o Enem. Para outros concursos, para outros tipos de prova, a gente vai ter, cada um, né, sua prova vai ter a sua estrutura específica. No caso aqui da IBFC, a gente vai notar o seguinte, que essa é a estrutura da banca, tá? Ela vai pedir introdução, em que na introdução, o que é que geralmente o pessoal espera de uma introdução? Ah, professora, a introdução é só contextualizar. Não só contextualizar, tá? Você pode fazer uma contextualização breve, mas aí você vai ter que trazer a tese e uma prévia dos argumentos 1 e 2. Então é assim que funciona a estrutura de uma introdução para um texto dissertativo argumentativo. O que é que a banca espera da minha introdução? A banca espera que eu tenha uma contextualização breve, que eu traga a tese. Que danada é a tese, professora? Sua tese é a sua opinião sobre o tema. Ela vai te dar um tema e você vai ter que trazer uma opinião sobre esse tema. E os argumentos, professora? Os argumentos são as justificativas que você vai dar para a sua tese. Então, você vai justificar a sua tese. Digamos que o tema seja sobre, vamos botar um tema bem polêmico, redução da maioridade penal. Você vai ter que dizer se você é a favor ou contra. E aí, se você for a favor, essa é a sua tese. Se você for contra, essa é a sua tese. E aí você vai ter que trazer o quê? Argumentos que justifiquem essa sua tese. Então, os argumentos nada mais, nada menos são do que isso. São justificativas para embasar a sua tese. Beleza? Então, esse é na introdução. Introdução não é lugar para você se alongar muito, tá? Seja breve, máximo 5 linhas. 5 linhas é mais do que o suficiente para você fazer uma boa introdução aí para o texto dissertativo argumentativo. Logo depois da introdução, o que é que deve vir? Eu aconselho que venham 2 parágrafos para o desenvolvimento. Cada argumento em um parágrafo separado, porque isso ajuda na organização textual, que é um dos critérios de avaliação da IBFC. Então, no desenvolvimento, a gente pode dividi-lo da seguinte maneira: em desenvolvimento 1, em que eu vou trazer o meu argumento 1, mais o meu repertório. E o que seria esse repertório, prof? O repertório pode ser filme, música, autores, né, renomados sobre o assunto, pode ser fatos históricos, fatos recentes também, pesquisas, né, no caso dados. Então, isso daqui tudo conta como o meu repertório. Então, esse repertório é onde eu vou me basear para o meu argumento 1, que vai estar lá no desenvolvimento 1. Esse é no meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Segundo parágrafo do desenvolvimento, que eu chamo de desenvolvimento 2, eu vou trazer o argumento 2 mais o repertório. O meu desenvolvimento 2 vai ser o meu argumento 2 mais o repertório. E por fim, a gente vai ter as considerações finais. O que é que a gente coloca lá nas considerações finais? Que é essa dúvida que muita gente tem. Professora, nas considerações finais eu vou ter que colocar lá uma proposta de intervenção em que eu vou trazer, né, um agente, a ação, um meio, um detalhamento, justificativo, né, aqueles 5 elementos lá, típicos do Enem. Não, tá? Não necessariamente. Por que eu estou dizendo não necessariamente? O que é que acontece? Às vezes, pode acontecer, tá? Da banca pedir na proposta que você traga uma solução para o problema. Porém, analisando temas anteriores da banca IBFC, eu nunca vi a banca trazer isso como proposta. Mas vai que ela resolve inovar, né, aí no seu concurso da Polícia Militar da Paraíba ou no concurso do Corpo de Bombeiros da Paraíba, vai que ela resolve inovar e cobrar aí uma solução para o problema. E aí, se ela cobrar uma solução para o problema, você traz o agente, a ação, o modo, certo? Não precisa trazer os 5 elementos, mas é interessante que você traga aí, pelo menos, quem vai fazer, o que vai ser feito e como vai ser feito. Se ela não cobrar isso, se ela não pedir para você trazer solução para um problema, o que é que você faz? Você faz o simples que dá certo. O simples que dá certo é esse. Você vai trazer o quê? O resumo da tese mais argumentos. Então, você só retoma aquilo que você já apresentou para poder encerrar o texto, tá? Então, você pode fazer dessa forma aqui, que é o simples que dá certo, ou você pode trazer um agente, mais uma ação, mais um modo, se for para a solução de um problema.
Então, essa é a estrutura do texto dissertativo, argumentativo para a banca IBFC. Se você não sabia como era essa estrutura, agora você já sabe, tá? Professora, quantas linhas mais ou menos eu coloco para cada parágrafo? Veja que a gente dividiu, no fim das contas, essa redação em 4 parágrafos. É uma redação que tem que ter até 30 linhas, então eu sugiro que você organize da seguinte forma. Tá? De 7 a 10 linhas para cada desenvolvimento, de 5 linhas para a introdução e 5 linhas para as considerações finais, porque aí eu fecho as 30 linhas da minha redação. Perfeito, tá? Note que onde é que eu devo me prolongar mais no meu texto? Desenvolvimento. Considerações finais é para encerrar o texto. Introdução é para introduzir, é para trazer uma prévia para a sua redação. Então, não inventa de, na introdução, você trazer muita informação. Isso não é o lugar, tá? Você vai fazer isso onde? No desenvolvimento. Desenvolvimento é o lugar que você vai trazer uma série de dados, de citações, tudo mais. Coloca tudo isso no desenvolvimento. Deixa a introdução para ser só uma prévia daquilo que você vai trazer ao longo do seu desenvolvimento e as considerações finais para ser um resumo, para você reafirmar tudo aquilo que você já disse ao longo da sua redação. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você fazer uma boa redação para a banca IBFC nesse concurso da PM Paraíba e CBM Paraíba é saber a estrutura da redação para esta banca. Ok? Outra coisa que você precisa fazer é ler temas recentes da banca. Então, aqui eu tenho o tema do concurso da PM Bahia. Por que é que eu trouxe esse concurso aqui para vocês? Esse concurso aqui da PM Bahia, ele teve um diferencial. Por quê? Foi uma prova discursiva que trouxe 3 temas. Como assim, professora, 3 temas? 3 temas, tá? Mas isso não era para o candidato escrever 3 redações, não, tá bom? Era para o candidato escrever uma redação só. E aí o candidato deveria escolher o tema que ele queria escrever. Então, foi uma proposta diferente, né? Você tinha 3 temas lá e você escolheria um tema para escrever sua redação. O que esses 3 temas tinham em comum? Nenhum deles era sobre a atividade fim do concurso. Então, nenhum deles tratava sobre segurança pública. Isso daí foi algo que provavelmente pegou muita gente de surpresa. Mas não vai ser o seu caso, porque você já está aí sabendo, né, que a banca IBFC, ela não tem, pelo menos nos últimos concursos, né, ela demonstra isso, ela não tem o costume de cobrar temas voltados para a atividade fim do concurso, né, do candidato. Então, você pode vir a fazer uma prova para a área de segurança pública em que o tema da redação é sobre o excesso de imagens e sua relação com a realidade, ou seja, um tema filosófico. Então, é um tema mais aberto, que permite o candidato a demonstrar mais a sua criticidade, o seu senso crítico, que foi algo que a gente já havia mencionado no início dessa aula, né? Que você, como um candidato aí da banca IBFC, precisa exercitar a sua criticidade. Por isso que é importante você começar aí a construir o seu repertório, ler coisas diferentes, né? Procurar aí autores diferenciados e construir seu repertório que fuja dessa sua atividade fim, de ler apenas sobre segurança pública. É importante ler sobre segurança pública? Sim. Pode ser que caia um tema voltado para a área de segurança pública? Pode, vai ser ótimo, inclusive, né? Porque você com certeza sabe muito sobre esse assunto. Mas a banca já tem indícios de que ela não vai cobrar temas dessa área. Então, vamos ver aqui quais foram os temas recentes nesse concurso aqui da PM Bahia, o edital lá de 2019. No tema 1, era o seguinte: o excesso de imagens e sua relação com a realidade. Então, o mundo das imagens, tá? Esse daqui é um tema, né, sobre essa sociedade do espetáculo, né? A gente poderia trabalhar sobre isso, a gente pode trabalhar também Bauman. É realmente essa vida que nós temos aí, permeados de vídeos, de redes sociais, de fotos, em que as pessoas estão se exibindo o tempo todo. Então, aqui é um tema bastante filosófico. Tema 2, a importância da arte na sociedade contemporânea. Veja, outro tema mais filosófico. A arte e a humanização do homem. Afinal de contas, para que serve a arte? Né? Esse daqui é o título do texto motivador. Então, note que também outro tema filosófico que exige do candidato um senso crítico. E o tema 3, o cuidado com o corpo e com a mente e sua relação com o trabalho. Também um tema filosófico. Então, note que a banca IBFC tem uma preferência por trabalhar mais temas filosóficos. Por isso que é importante você já ir construindo seu repertório. Prof, como é que eu faço então para construir esse meu repertório, pensando já que a banca IBFC é uma banca mais voltada para esses temas, né, filosóficos, sociais e tal?
Eu sugiro que você veja, assista filmes, que a gente tem aí bons filmes em catálogos, né, de streaming, como a Netflix, Amazon Prime, principalmente filmes mais antigos, né, esses filmes mais recentes, nem sempre tratam sobre essas questões, porque filmes servem como repertório. Músicas, escutar boas músicas também a gente poderia colocar aqui, né, como um possível repertório. Também a gente tem site de notícias como a BBC News, que ela traz assuntos sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas ela também aborda questões mais filosóficas. Ela sempre traz uma pesquisa interessante na área de psicologia, de sociologia. Então é interessante a gente seguir o Instagram deles. O Instagram deles é muito bom, tem uns vídeos curtos que trazem umas informações bem interessantes. A gente também tem um site Politize, que é maravilhoso porque ele traz temas recentes e principalmente temas polêmicos, em que ele aborda as duas visões, principalmente se forem temas antagônicos, né? Ele traz visões diferentes e os argumentos para embasar essas visões diferentes. Então, você tem aí, à mercê de vocês na internet, uma série de possibilidades de construir esse repertório para poder se preparar para a banca IBFC, tá? Por isso que é importante você conhecer os temas recentes da banca para já ir se preparando no que é que pode vir a cair na sua prova. Além disso, além de ler temas recentes da banca, é importante também que você aprenda, né, a estrutura da banca. Isso daqui já foi o passo a passo, né, para escrever uma redação da IBFC. O passo a passo é aprenda a estrutura da banca, que a gente já viu, né? Introdução, base, desenvolvimento e por fim a conclusão. Ah, professora, mas eu tenho muitas dúvidas em como fazer para articular as partes do texto, tenho muita dificuldade para começar a minha introdução, tenho muito problema para fazer a minha conclusão, eu não sei usar os conectivos, tal. Então, o que é que eu aconselho você? Aqui na caixinha de descrição, se você clicar no título desse vídeo, vai ter um link de material produzido pela professora Natália Mombeck, que é um material que eu aconselho você a adquirir, porque é um material bem completo que vai te ensinar a fazer uma redação nesse estilo aí da banca IBFC, tá? Material que tem um passo a passo de como faz para você fazer uma redação. Ela praticamente tá pegando na sua mão e mostrando assim, ó, quer fazer uma introdução você faz assim. Aí ela mostra todo o passo a passo de introdução, quais os conectivos você deve utilizar, certo? No desenvolvimento, a mesma coisa. Qual é um desenvolvimento produtivo, em que realmente os argumentos foram utilizados de forma produtiva? Isso tudo você vai conseguir nesse material que está disponível no link aqui embaixo, tá bom? Então é só clicar no título do vídeo que você consegue acessar para poder aprender essa estrutura da banca IBFC. Porque é algo que exige de você conhecer na teoria, mas também na prática. E esse material disponível da professora Natália, ele tem exatamente isso. Ele tem a parte teórica, mas depois ele tem uma parte de exercícios para que você consiga aplicar isso que está lá na teoria, né, que você consiga aplicar isso na prática. Então, o primeiro passo a passo é aprender a estrutura da banca. O segundo passo é ler mais, né? Construa o seu repertório. Então, você não tem como escrever se você não tem conteúdo. Então, não dá para você escrever se você não tem sobre o que escrever. Então, eu já tinha mencionado para você que você pode assistir filmes, documentários. Eu adoro documentários, sabia? Acho muito bom. É ótimo para construir repertório. Ah, professor, mas eu tenho que lembrar o nome do documentário e tal, não sei o quê. Não, às vezes você traz uma informação ali aproximada, você não precisa trazer os dados tal, sabe? Você pode trazer informações aproximadas, não precisa ser assim, 73,4% da população. Não, você pode trazer uma informação que é aproximada e a banca vai aceitar como repertório produtivo, ok? Então, a gente tem filmes, documentários, músicas. A gente também tem os noticiários, BBC News. Tem também a Folha de São Paulo, que tem algumas matérias interessantes. O site Politize, IPEA, IBGE também são muito bons. Os clássicos, né? DUDE, CF 88, Declaração Universal de Direitos Humanos, também servem como repertório. Mas deem uma atenção maior a esse site aqui, tá? O BBC News eu gosto bastante. Ele traz muito, por exemplo, sobre isso, sobre essa sociedade em telas. Ele tem uma série de reportagens sobre esse conteúdo, sobre a questão de autoimagem, doenças mentais, que são temas recentes que exigem uma criticidade do candidato e que pode vir a ser cobrado pela banca IBFC. Então, saber a estrutura da banca é importante, ler mais, né, construir um repertório. E, antes de eu dar a última dica, eu queria mostrar para você o que acontece com aquele candidato que se dedica à redação. Tá?
Candidato que se dedica à redação consegue me mandar depois mensagens como essa daqui. Essa daqui foi de uma candidata que passou na DPE, Rondônia, aqui de Rondônia, que é o estado que eu moro atualmente, e ela conseguiu ficar em segundo lugar no concurso para analista da Defensoria Pública, graças à redação, tá? Ela tirou a maior nota em redação. Então, ela ficou em segundo lugar, graças a isso. Hoje em dia, ela é concursada, trabalha na Defensoria Pública do Estado de Rondônia, a Rúbia, maravilhosa, e ela, sim, foi uma candidata que realmente entendeu a importância da redação. Então, saiba que, sem se dedicar à redação, você não vai conseguir conquistar o seu tão sonhado cargo público. Você tem que realmente se empenhar e começar a tratar a prova discursiva com a mesma importância que você trata a prova objetiva, porque é ela que vai fazer você ficar aqui dentro do número de vagas. Imagina você conseguir tirar uma baita nota lá na prova objetiva, chegar a ser eliminado por causa da prova discursiva, ou ver outros candidatos tomarem a sua posição porque você não se dedicou à prova discursiva. Pois é, isso é que acontece, tá? Com muita gente. Eu espero que não seja a sua realidade. Então, veja, esse daqui é outro candidato. Esse daqui já foi do DEPEN. Ele conseguiu tirar 19,2 de uma prova que valia 20 pontos. Ele tirou quase a nota máxima. E isso fez grande diferença na posição dele dentro lá do concurso para o DEPEN, tá? Departamento Penitenciário Nacional. Então, redação, gente, não é mais uma exceção dentro do mundo dos concursos públicos. Redação agora é a regra. E se você não se dedica à redação, vai ter outro candidato que vai estar se dedicando, dando o máximo de si e vai conseguir pegar a vaga que você tanto espera. Bom, então se dedique à redação, tá? E o último passo que eu tinha para te dar aqui para você conseguir realmente dominar e aprender redação é escreva. Não tem como você aprender redação sem escrever. Imagina lá, você vai fazer o TAF, você tem que fazer barra, você tem que fazer corrida, tem que fazer um monte de coisa. E você não vai e treina. Ficar só assistindo vídeo no YouTube. Como fazer uma barra, como correr não sei quantos metros em tantos minutos. Vai adiantar alguma coisa? Vai. Mesma coisa é com redação. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, ótimo, muito bem, tá de parabéns, mas eu convido você a escrever. Você precisa escrever. Sem a escrita, você não consegue produzir uma boa redação. Bom, então precisa escrever. É interessante também se você tiver condições de ter alguém para corrigir os seus textos, porque existem alguns desvios gramaticais que o candidato acredita que não tem essas dúvidas, ou que vai até bem na prova objetiva, mas na parte escrita acaba não sabendo aplicar, como acentuação gráfica, pontuação, ou ainda o uso dos pronomes, dos conectivos, e isso daí quem vai ver é uma pessoa que tem a capacidade de fazer uma boa correção de um texto de acordo com os critérios da banca, tá? Se você precisar de alguém para corrigir a sua redação, manda um olá lá para mim na rede vizinha, lá no Instagram, @prof. Virginia Amaral, tudo junto, que aí eu indico para você uma pessoa que eu conheço, que corrige redação maravilhosamente bem, tá? Então manda um DM lá para ela, para mim, né? Para mim que eu mando o contato dessa pessoa, tá bom? Eu não vou disponibilizar aqui, né? Porque no YouTube depois, né? Pede aí, a gente não sabe onde é que esse número vai chegar, né? Essa informação vai chegar. Mas manda mensagem para mim que eu te indico alguém para corrigir a sua redação. Ela tem uma tabela de valores e tudo mais, não é nada exorbitante, que a gente sabe que o concurseiro, né, tá aí na batalha, na luta para conseguir mudar de vida. Então, escreva. Se escrever, não tem como, certo? Outra dica que eu dou também é você ler modelos de redação, porque isso vai te dando uma noção de como construir o seu repertório, de como utilizar os conectivos. O modelo de redação também é válido. Então, tem alguém para corrigir o seu texto. Modelos de redação também são interessantes, porque auxiliam você a ter mais ou menos uma noção do que colocar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. É claro que ficar só lendo o modelo não vai ser o suficiente. Você vai ter que uma hora sentar e escrever, até para ver a questão do tempo, né? Mas se você precisa de modelos de redação, aqui também na caixinha de descrição tem um link no material produzido pela professora Natália de modelos de redação, tá? Eu dou o aval, porque inclusive ela pediu para eu contribuir com isso, né? Eu dei uma olhada, a gente produziu um material juntos, e aí ficou essa parceria maravilhosa que ela me ajuda aqui no canal e eu auxilio ela com essa parte dos materiais. Então, tá aqui o link para você conseguir ter acesso a esses modelos de redação, beleza? E você, meu guerreiro, minha guerreira, que ficou até o final desse vídeo, eu tenho um presente para você, tá? Vai estar disponível também
Esse material aqui que eu utilizei, esses slides, tudo que está escrito com as anotações, eu vou disponibilizar de maneira gratuita para você. É só você clicar no link que está aqui no comentário fixado logo no início, ok? Então é isso. Agora que você já assistiu esse vídeo, já sabe como é que faz para escrever uma redação, vai fazer o quê? Vai escrever, né? Vai estudar a redação, tá bom? Então é isso. Vamos estudar, bora vencer na vida. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!